sagrada, se você a tem impressa em brochura, se você a tem em meio virtual, não importa o formato, eu gosto de dizer isso. O formato não é relevante. Relevante é o conteúdo, é a palavra de Deus, plenária, verbal, é a mensagem de Deus para o teu coração, é uma carta de Deus endereçada à tua alma, endereçada à tua vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Medita no livro desta lei de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme nele está escrito, diz o Senhor. Olha, presta atenção no que está escrito na palavra, é vida para você. Como guardará o jovem o seu caminho? Guardando segundo a tua palavra. Escondi, guardei, memorizei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Tome comigo a palavra, abra no livro do Gênesis, capítulo de número 19, sob a epígrafe: Sodoma e Gomorra são destruídas. Diz-nos assim a palavra do Senhor: a noite estava caindo quando os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado à porta da cidade. Logo que os viu, Ló se levantou ao seu encontro e prostrou-se com a face por terra e suplicou: eu vos peço, meus senhores, descei à casa de vosso servo, para aí passardes a noite e lavardes os pés. De manhã retomareis vosso caminho. Contudo, eles contestaram: não, nós passaremos a noite na praça. Todavia Ló insistiu tanto que eles aceitaram o veemente convite e seguiram com ele para a sua casa e entraram. Ló preparou-lhes uma refeição, fez questão que se alimentassem de pães asmos, e eles comeram. Eles não tinham ainda deitado quando a casa foi cercada pelos homens da cidade, os homens de Sodoma, desde jovens até velhos, todo o povo, sem exceção. Chamaram Ló e lhe ordenaram: onde estão os homens que vieram para a tua casa esta noite? Traze-os aqui fora, para que tenhamos relações sexuais com eles. Então Ló saiu para conversar com aqueles homens, fechou bem a porta atrás de si e rogou-lhes: por favor, meus amigos, não cometais essa perversidade. Ouvi, tenho 2 filhas que ainda são virgens, eu vos-las trarei, fazei-lhes o que bem vos parecer, mas a estes homens nada façais, porque se encontram sob a proteção do meu teto. Retira-te daí, esbravejaram eles, e alegavam furiosamente: este homem é um simples estrangeiro, veio morar entre nós e já pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos ainda pior do que a eles. Em seguida empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nesse instante, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro da casa e fecharam a porta. Em seguida, feriram de cegueira todos os homens, tanto os moços como os idosos que estavam do lado
de fora, e eles não conseguiram sequer encontrar mais a porta da casa. Então os 2 homens perguntaram a Ló: ainda tens mais alguém dos teus na cidade? Genros, filhos e filhas ou qualquer outro parente? Faze-o sair daqui depressa, porque estamos para destruir completamente este lugar. O clamor que sobe constantemente ao Senhor contra esse povo é tão grande e maligno que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló correu e foi falar com os homens que iam se casar com suas filhas, e eles os instava: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor destruirá toda a cidade. Todavia, eles pensaram que ele estivesse apenas brincando. Ao raiar da aurora, os anjos insistiram com Ló, ordenando: levanta, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Entretanto, como ele hesitasse, os homens o tomaram pela mão, bem como sua mulher e suas 2 filhas, conduziram-nos à força e os deixaram a salvo fora da cidade, pelo misericordioso amor que o Senhor teve para com eles. Assim que os tiraram da cidade, um dos anjos recomendou a Ló: livra-te, salva a tua vida depressa, não olhes para trás, nem pares em nenhum lugar durante tua jornada pela planície, foge para a montanha, a fim de não pereceres com os demais. Ló, no entanto, argumentou: não, meu senhor, eu te rogo, eis que teu servo encontrou graça aos teus olhos e mostraste uma grande misericórdia a meu respeito, salvando-me a vida, mas não conseguirei chegar até a montanha sem que me atinja primeiro essa terrível destruição e eu venha a morrer também. Eis ali uma pequena cidade, está tão próxima que me é possível correr até ela. Permite que eu fuja depressa para lá, mesmo sendo tão pequena. Lá encontrarei abrigo e estarei a salvo. Então lhe respondeu ele: faço-te ainda esta graça, não destruirei a pequena cidade de que falas. Depressa, refugia-te lá, porque nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. E por esse motivo que se deu a essa cidade o nome de Zoar. Assim que o sol se ergueu sobre a terra, e Ló entrou em Zoar, e Yahvé, o próprio Deus, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim destruiu completamente aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e toda a vegetação ao redor. Contudo, a mulher de Ló olhou para trás e imediatamente transformou-se numa estátua de sal. Da manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado, na presença do Senhor, e contemplou as cidades de Sodoma e Gomorra, assim como toda a planície, e o que viu foi uma densa fumaça que subia da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se o Senhor de Abraão e tirou Ló do meio da desgraça, destruindo as cidades onde Ló habitava. Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas
e passou a viver nas montanhas, porque tinha grande receio de permanecer morando na pequena Zoar. Por esse motivo, instalou-se numa caverna nas montanhas, ele e suas filhas. Certo dia, a filha mais velha propôs à filha mais nova: nosso pai já é idoso e não há nenhum outro homem nesta região que venha a unir-se a nós, de acordo com o costume de todo o mundo. Vem, façamos nosso pai beber muito vinho, deitemo-nos com ele, assim suscitaremos a descendência de nosso pai. Portanto, elas fizeram seu pai embebedar-se com vinho naquela mesma noite, e a mais velha veio deitar-se junto a seu pai, que não percebeu, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita orientou a irmã: na noite passada eu dormi com meu pai, façamo-lo embriagar-se também nesta noite, e tu te deitarás com ele, a fim de que possamos preservar a linhagem de nosso pai. Então outra vez deram muito vinho ao pai naquela noite, e a filha mais nova foi e se deitou com ele. Ló não tomou conhecimento quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A primeira teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Este foi o pai dos moabitas de hoje. A mais nova deu também à luz um filho e o chamou de Ben-Ami. Este foi o pai dos amonitas de hoje. Queridos, amados, a narrativa que envolve a destruição das cidades das campinas do Jordão, cidades que estavam em uma região economicamente privilegiada, à beira do Jordão. O Jordão, um rio perene, que flui ainda nos nossos dias, que flui no sentido norte e sul, desaguando no Mar Morto. O rio Jordão, que vai regando as planícies por onde vai passando, e a região aonde estavam as cidades, cerca de 5 cidades, entre elas Sodoma e Gomorra, uma federação de cidades, e nós entendemos isso do relato de Gênesis 14, quando reis se reuniram em uma federação de 4 reis, sob o comando de Sadolaomer, e este deu por sobre as 5 cidades daquela planície e levou todos os seus habitantes escravos como cativos de guerra, tendo prevalecido sobre a federação daquelas 5 cidades. Entre eles, naquela narrativa de Gênesis 14, estava Ló, sobrinho de Abraão, sua esposa, suas 2 filhas, e tudo quanto Ló tinha amealhado, tinha construído, tinha conseguido, tinha prosperado, tudo foi-lhe tomado, e a sua própria liberdade lhe foi tirada, e como cativo ele foi levado pelos que vieram contra a região, que vieram contra aquela federação de cidades que estava ali instalada nas prósperas, verdejantes campinas do Jordão. Ló, quando Abraão lhe propôs, lhe dizendo: olha, a terra é insuficiente para conter o que nós juntos possuímos, por isso não haja divisão, não haja briga entre os meus pastores e os teus pastores. Escolhe, pois, a direção em que você deseja ir. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Não haja entre nós discussão, desabores, porque somos irmãos. E Ló levanta os olhos e, em uma visão apenas humana, ele contempla as verdejantes campinas
do Jordão. E no dizer da palavra, que era como o Egito, quando regado pelo rio Nilo, que lembrava inclusive, diz a palavra, o jardim do Senhor, que era também regado por rios poderosos. Olhando para aquele lugar, Ló disse no seu coração: ali tem alimento para os meus rebanhos, ali vou engordar o gado, ali vou engordar as ovelhas, ali se multiplicarão os meus camelos e os meus bens, ali há um grande mercado próspero que vai consumir os meus produtos, aquilo que eu tenho se multiplicará, a minha riqueza que já é muita, a minha prosperidade que tenho adquirido caminhando ao lado de Abraão, que tem uma promessa que Deus tem feito e vem cumprindo, ali eu serei ainda mais próspero. E Ló então escolhe, não dando ao seu tio a primazia, não dando a Abraão, que era de maior idade que ele, que estava inclusive com ele na condição de pai, mas ele se arvora e olhando com seus olhos, a Bíblia diz, e é verdade, ali em Provérbios, há caminhos que ao homem parecem as melhores coisas na vida, mas o final deles são caminhos de morte, são caminhos de destruição. E Ló, ao escolher as campinas de Sodoma e Gomorra, ao escolher aquela região, é dito na palavra, ele ignorava um fato importante, um fato determinante, um fato relevante, é que os moradores de Sodoma e Gomorra eram grandes pecadores diante do Senhor. E quando a Bíblia diz que eram grandes pecadores, está destacando eles entre os pecadores de toda a terra, ou seja, eram mais pecadores do que os que viviam em Babilônia, eram mais pecadores do que os que viviam lá no Egito. Entre todos que eram pecadores, eles se destacavam ainda mais na malignidade, na perversidade. O pecado tem como salário a morte, diz a palavra, o salário do pecado é a morte. A palavra de Deus vai nos falando do pecado de uma maneira contundente. O Senhor Jesus Cristo, olhando para a geração na qual ele veio, na qual ele ministrou as boas novas do Evangelho, contemplando aquela geração, ele disse: olha, quem pratica o pecado é escravo do pecado. E aquela geração se sentiu incomodada por aquela sentença dada por Jesus Cristo e disseram: não somos escravos, antes somos descendência de Abraão. Mas a grande verdade é que o pecado leva à morte. A grande verdade é que o pecado escraviza. O pecado, ele não respeita a genealogia da família, o nome da família. O pecado não respeita a profissão. O pecado não respeita a cultura. O pecado, ele não respeita se um país é do primeiro mundo, é do segundo mundo, se é subdesenvolvido, se é desenvolvido, se alguém tem ou não tem cultura, se alguém tem ou não tem diploma. Não, o pecado, ele escraviza. O pecado, ele joga o homem no lamaçal, ele joga o homem no lodo, na areia movediça, ele joga o homem em uma cela escura, ele o trancafia, ele o prende. O apóstolo Paulo, falando do pecado, falando da natureza pecaminosa, quando o apóstolo Paulo costuma a referir-se ao homem caído, ele usa a expressão carne, e carne não se refere ao corpo humano, mas a expressão carne ou carnal se refere à natureza caída. Quando o homem caiu lá no Éden, quando o Senhor disse ao primeiro casal: no dia em que comerdes do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. A proposta feita pelo adversário, pela antiga serpente, por aquele que veio para matar, roubar
e destruir. Dizia para o primeiro casal: olha, quando vocês comerem desse fruto, porque Deus está mentindo, enganando vocês, mas quando vocês comerem desse fruto com o livre-arbítrio, a liberdade verdadeira que Deus deu a vocês, olha, os olhos de vocês vão se abrir, vocês serão como Deus, vocês saberão sobre o bem e sobre o mal. A serpente com isso estava enganando, usando-se de uma dialética, usando de sofisma, que é o raciocínio enganoso. Ela vai levando o primeiro casal à queda, ao prometer-lhes falsa paz, ao prometer-lhes falsa liberdade, ao prometer-lhes falsa iluminação. Está levando o homem à escravidão, está levando o homem às trevas, estará lhe tirando a paz. O homem já tinha a paz, o homem já conhecia o bem, o homem já conhecia a luz. Ele não precisava perder sua paz, ele não precisava do conhecimento do mal. Bem nenhum lhe traria o conhecimento do mal por estar vivenciando o mal. Mas o homem enganado pela serpente se deixa levar pela conversa, pelo argumento, pela dialética, pelo raciocínio filosófico sofismático que lhe é colocado pela serpente, pelo adversário da sua alma. E ele prova do fruto, e é dito na palavra que os olhos do homem não se abriram, mas na verdade os olhos carnais se abriram, os olhos pecaminosos se abriram, os olhos espirituais se fecharam, a visão espiritual se fechou. O homem, ele entra agora em uma situação de queda, ele cai daquela inteligência superior que Deus tinha lhe dado, daquela autoridade, daquela graça, daquela glória de Deus que estava na sua vida ali no Éden. Ele vai decaindo, e na primeira respiração após ter pecado, ele está agora uma respiração mais velho. Ao expirar, ele está agora 2 momentos mais velhos. Ao inspirar de novo, ele começa a perder a vida vai se esvaindo dele, ele já não viverá mais para sempre. É dito ao homem e à mulher na queda: tu és pó, e ao pó tornarás. A palavra de Deus afirma que ainda que Deus ame o pecador, ainda que Deus ame, a palavra diz que ele não apenas ama, mas ele prova o seu amor para conosco, em que Jesus Cristo deu a vida por nós, sendo nós pecadores. Isto é prova de amor. Deus entregou o seu filho Jesus. Olhando para os discípulos, ele vai dizer: ninguém tem maior amor do que este, o de dar a vida em resgate dos seus amigos. Ele declara: para isto eu vim buscar, eu vim salvar o que estava perdido, eu vim para que tenham o que perderam, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O nome Jesus já declara o amor de Deus para com o pecador, porque o nome de Jesus significa Deus salva, Deus Salvador. Por isso o apóstolo Pedro, em Atos capítulo 4, versículo 12, ele afirmará: nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, senão pelo nome de Jesus. O próprio Jesus, em João 14:6, ele vai dar certeza dessa verdade ao declarar: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele já havia declarado no capítulo 10 de João: eu sou a porta, aquele que entrar por mim entrará e será salvo, entrará e vai encontrar salvação, vai entrar e vai encontrar saída da prisão do pecado, saída da escravidão do pecado. Ele disse àquela geração: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 3,16 ainda afirma o amor de Deus, declarado por Isaías, ao afirmar: Deus, porque Deus amou o mundo. E esse amor de Deus não é amor da novela, não é o amor dos filmes, não é o amor dos poetas, não. Deus agapaou, ou seja, isso é amor sacrificial, isso é amor perfeito, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e a expressão de tal maneira declara quão grande é o amor de Deus, que deu o seu Filho unigênito para que
todo aquele. Olha, Deus ama você, Deus ama o pecador, Deus ama o traficante, Deus ama o homem de bem, Deus ama o empresário, mas Ele também ama o drogado. Deus ama a dona de casa, mas também ama a mulher prostituída. Ele ama o homossexual e Ele ama a lésbica. Sim, Ele ama o assassino, Ele ama o ladrão, Ele ama o corrupto. Mas você está falando de Deus, e eu estou dizendo que Ele ama, porque a palavra diz: para que todo aquele que nele crer. E aqui tem uma condição: é preciso crer nele, não pereça. Deus não quer que o pecador pereça, mas tenha a vida eterna. Ele diz, João 3,17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Deus não quer que o mundo seja condenado, que o pecador seja, não é o desejo de Deus. É o pecador que vai se autocondenar, porque Jesus, Ele vai dizer que a palavra que Ele tem falado, a verdade que Ele tem declarado, a luz que Ele tem trazido, ela é quem condenará o homem por permanecer nas trevas, por escolher a mentira em lugar da verdade. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. A salvação para você, a redenção para você, há uma porta de escape para você, a liberdade para você, a esperança para você. Jesus é a tua esperança, Jesus é a tua liberdade, Jesus é a porta de saída para você, Jesus é a tua salvação. Se com a tua boca o confessares dessa manhã como Senhor, como Salvador da tua vida, verdadeiramente serás salvo. Deus ama o pecador, declara-nos o profeta Isaías, mas também declara Isaías: Deus aborrece o pecado. Deus ama o pecador, mas Deus aborrece o pecado que o pecador pratica. A palavra afirma que os pecados, ali em Isaías 59, versículo 2, fazem barreira, fazem separação entre o homem e Deus, de modo que sequer Deus não os ouvirá. A única coisa que Deus vai escutar de um pecador é: tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pecador. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pecador. Ele vai ter misericórdia. Ele disse: terei misericórdia de quem quiser ter misericórdia. E Ele escolheu ter misericórdia do pecador arrependido. A palavra diz ali em 1 João capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele não muda. A nossa infidelidade não faz infiel, não. A nossa malignidade, a natureza maligna do pecado em nós, não faz Deus maligno, não. Ele permanece benigno, Ele permanece fiel. Nele não há mudança, nele não há sombra de variação. O coração do homem, ele é volúvel. O coração do homem oscila para lá e para cá, como as águas no mar, como as ondas no mar. Mas Deus permanece para sempre. Nele não há mudança. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não muda o seu amor, não muda o seu propósito, não muda a sua graça, não muda a sua benignidade, não muda a sua bondade, não muda a sua misericórdia. Não, as misericórdias do Senhor, diz a palavra, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas muitas, as suas incontáveis, as suas infindáveis misericórdias, elas não têm fim, mas elas se renovam a cada manhã. E neste dia, as muitas misericórdias, as incontáveis misericórdias do Senhor já foram renovadas na tua vida. Sinta esta graça sobre você, sinta a graça do Espírito Santo sobre você, que fala contigo através dessa palavra, que fala contigo e que insta ao teu coração, querendo te resgatar, querendo te salvar, querendo te redimir, convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque leva
leva a morte da justiça, porque Jesus Cristo, ele veio, ele é a justiça de Deus, ele tomou sobre si a culpabilidade do pecador, sobre si levou, pregou na cruz a dívida que era contra nós, ele pagou, ele rasgou a promissória do pecado, ele disse na cruz: está pago, tetelestai, está consumado, está pago, eu paguei o preço que o pecador não podia pagar. O Espírito quer te convencer dessa justiça, o Espírito Santo também quer te convencer do juízo de Deus, porque o pecado tem consequência. A semeadura do pecado não é sem consequência, mas dessa semeadura há uma colheita terrível. Deixa eu falar para você, os moradores de Sodoma, os moradores de Gomorra, ainda que vivendo em prosperidade, ainda que vestindo-se do melhor da terra, ainda que eles fossem prósperos, ainda que estivessem bem economicamente, aquele povo praticava uma quantidade tão grande de pecados, uma quantidade tão grande de perversidade, que havia contra eles, na presença do Senhor, um clamor, que havia contra eles a fedentina, o mau cheiro do pecado, a podridão do seu pecado, estava diante do Deus Todo-Poderoso, exalava o mau cheiro de podridão, de putrefação da terra. E é ali que Ló vai viver. É ali que Ló vai escolher viver, deixando de andar com Abraão, deixando de andar na promessa. Ele escolhe Sodoma e Gomorra. O homem tem arbítrio. Deus fez o homem e lhe deu arbítrio, poder de escolha, poder de escolher, mas o uso do arbítrio implica em responsabilidade. Decorrência do livre-arbítrio é as implicações do seu uso. Decorrência do livre-arbítrio são as consequências das escolhas. A vida humana é fruto das escolhas feitas ao longo do caminho. Há escolhas que precisam ser feitas ao longo da jornada, ao longo da estrada da vida. Pilatos diante da porta que leva a Deus, Pilatos diante da porta da sua salvação, Pilatos diante do caminho que leva à vida, diante do caminho que leva ao Pai, diante da verdade. Pilatos olha para a verdade bem diante dele, olha nos olhos da verdade, escuta a voz da verdade, conversa e interroga a verdade, e olhando para a verdade e pensando na verdade, tudo que Pilatos faz é uma interrogação retórica. Ele diz: que farei de Jesus chamado Cristo? Que farei de Jesus chamado Cristo? Ele podia naquele dia ter dobrado os joelhos aos pés de Jesus e ter dito: tem misericórdia de mim, que sou pecador. E ele teria sido salvo, ele teria sido liberto do pecado e resgatado. Mas ele, olhando para a verdade, ele não creu na verdade, ele escolheu a mentira, ele escolheu o engano, ele escolheu o mundo, ele teve a vida por preciosa, e a história vai mostrar, ele perderá a sua vida, ele perderá tudo quanto tem, o pecado lhe levará à perdição. Os habitantes de Sodoma e Gomorra eram prósperos, eram ricos, tinham um grande mercado, mas eram terríveis pecadores. E por isso o Senhor envia ali 2 mensageiros, 2 anjos, para trazer justiça àquela cidade. E chegando ali, eles encontram Ló, sobrinho de Abraão, amigo de Deus. Ló não estava a princípio incluído na chamada. Ló a princípio não estava incluído na promessa. Ló a princípio não estava incluído na aliança. Mas Ló, em graça, porque Deus se lembrou de Abraão, em graça, porque Deus ama o pecador ainda que aborreça o pecado, ele envia 2 mensageiros,
E aqueles mensageiros vão ao encontro de Ló. E quando Ló os encontra, quando Ló os vê, vendo que eles tinham senhorio, vendo que eles tinham majestade, vendo que eles tinham um aspecto que os diferenciava de todos em toda a terra, Ló insiste com eles: entra na minha casa, vem pousar na minha casa, vem comer à minha mesa. E aqueles varões, olhando para Ló, dizem: não, preferimos passar a noite na rua, preferimos passar a noite e dormir na praça. Mas Ló, ele insiste, e é tão pusilânime a sua insistência, é tão forte a sua insistência, é tão determinada a sua insistência, ele se agarra de tal maneira na sua insistência, aqueles dois, que eles acabam sendo constrangidos a aceitar o convite de Ló. Sabe, Ló está agindo exatamente como agiu Abraão quando visitado pelo Senhor, dizendo: não passes de mim, se eu achei graça perante os teus olhos, tu viestes até o meu acampamento, tu viestes até a minha tenda, não passa do teu servo, não, mas o teu servo providenciará água para que bebas, para que lave os teus pés, teu servo providenciará pão e vitelo e refeição, come na presença do teu servo vai te servir, teu servo se coloca a teu serviço, refaz as tuas forças, fica aqui embaixo desse carvalho, a sombra nesse dia tão quente, refaz as tuas forças, então depois seguirás o teu caminho. Assim, com essa mesma hospitalidade, coisa gloriosa é ser hospitaleiro. Diz Hebreus que alguns, por causa da hospitalidade, sem o saber, hospedaram anjos. E aqui é uma referência clara a Ló, que hospeda esses mensageiros da parte de Deus, e ele os traz à sua casa. E estando eles em casa de Ló, a casa de Ló é cercada, diz a palavra, desde os mais velhos aos mais jovens, habitantes daquela cidade de Sodoma, cercam a casa de Ló, vêm à sua porta e exigem que Ló os entregue. Os dois homens de aspecto de realeza, com aspecto de senhorio, que os diferenciava em toda a terra, exigem aqueles dois homens. E para quê? Para cometer atos de bestialidade, atos de perversidade sexual com aqueles homens. Ló aflito, Ló afligido por aquela cidade ter esse tipo de prática. A prática do pecado é própria da natureza humana caída. Essa prática do pecado, ela é antiga na terra, não é coisa dos nossos dias, é coisa desde que o pecado entrou no mundo. A natureza degenerada do homem, na carne, leva o homem a práticas que vão de encontro à sua própria natureza. É isso que faz a escravidão do pecado, é isso que faz o pecado na vida do homem. Alguém que pega a sua veia e injeta droga, e injeta cocaína, para ter o que eles chamam de baque no coração, e cai alguns de overdose. Quantos que se entregaram na overdose e morreram? É dito de uma grande cantora da MPB do Brasil, muito famosa, que entrando para a cobertura, para o seu apartamento, ela disse ao porteiro: olha, se Deus chegar aí na portaria perguntando por mim, diga a ele que eu não estou em casa. E subiu para o seu apartamento, e ali depois ela foi encontrada, e ao seu lado estava a droga que ela tinha colocado no seu corpo, injetado no seu corpo, e foi uma dose tão violenta, e foi uma overdose, como se diz de forma técnica, uma dose over, uma dose acima, uma dose máxima que levou-lhe à morte. Ela diz a Deus: eu não estou para que ele não entre. No entanto, a morte chegou, e quando a morte chegou, ela não perguntou se ela estava. Quando a morte chegou, ela não se preocupou com o porteiro nem com a porta, mas foi até onde é que estava aquela famosa, foi até onde estava aquela cantora da MPB, de voz maravilhosa, inigualável, e na sua juventude cefou-lhe a vida, porque o adversário da nossa alma, ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir, e o salário do pecado é a morte.
aqueles de Sodoma exigiam de Ló. Os homens. E Ló tenta argumentar com eles, dizendo: eu tenho filhas. Olha, são virgens, são jovens. Façam o que vocês me entenderem com as minhas filhas. Mas esses homens, eles estão debaixo da minha proteção e do meu teto. E aqueles homens olham para Ló e o desconsideram. Eles não lembram que eles foram levados por Quedorlaomé como escravos. Eles não lembram que Quedorlaomé tomou tudo quanto eles tinham, tirou-lhes liberdade, cefou vidas de filhos e parentes. Eles não lembram que por causa de Ló, a misericórdia de Deus na vida de Ló, por causa de Abraão, que Abraão veio com os 318 e os seus companheiros e libertou, e veio sobre aqueles reis, aqueles 4 reis que tinham dominado todas aquelas cidades e os havia vencido. E tendo vencido eles, não quis Abraão reinar sobre eles, não quis Abraão os seus bens, mas devolveu-lhes a liberdade. Isso é graça. Mas eles olham para Ló e dizem: esse homem chegou aqui, quer ser melhor do que nós. Esse homem chegou aqui, quer ser juiz de tudo. Esse homem chegou aqui, quer dizer como é que a gente deve viver, quer dizer o que é certo agora e o que é errado para nós. Aqueles homens não aceitavam a luz, eles preferiam a escuridão. Aqueles homens não queriam a liberdade nem a graça que Deus oferecia, eles queriam o pecado. Eles estavam tão envolvidos com o pecado, a sua mente estava tão deturpada por causa do pecado, que eles se recusavam a ver a luz. A palavra de Deus afirma que o príncipe desse século, ele cegou o entendimento de muitos. Sabe aquela promessa: coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, e vocês irão ver, e vocês irão ter discernimento. Na verdade, o conhecimento do bem e do mal não trouxe ao homem discernimento para escolher o que é bom, para escolher o que é correto. Antes, a Bíblia vai revelar que na geração antes do dilúvio, todo o intento, toda a imaginação, todo o raciocínio daquela primeira geração, que podia viver séculos após séculos, era maligno em todo o seu entendimento. O homem procurava praticar o que era mal diante do Senhor. Boa educação não faz o homem escolher o que é certo. Boa educação não livra o homem de ser corrupto, não livra o homem de ser ladrão, não livra o homem de praticar o mal, de ser assassino, não. Religião está em toda a terra, em todo o mundo, mas religião, por filosófica que seja, por entendimento que tenha, não leva o homem a escolher o que é bom. Nicodemos, senador de Israel. Nicodemos, doutor da lei. Nicodemos, que tinha na memória 613 ordenanças do Pentateuco, dos primeiros 5 livros da Bíblia, da lei mosaica. Nicodemos, membro do colegiado mais elevado da sua nação, membro do Sinédrio. Nicodemos, homem de destacada personalidade. Nicodemos, homem que procurava andar em justiça diante de Deus, vendo Jesus Cristo na sua geração pregar, vendo a mensagem que o Rabi da Galileia pregava, vendo as maravilhas que ele operava, sabedor de que havia no tanque ali em Betesda aquele paralítico 38 anos esperando por uma fábula, 38 anos esperando por uma religião que pudesse tirá-lo da maca, 38 anos esperando por uma história que lhe tinham contado, que um anjo descia e movia as águas do tanque, e quem descesse primeiro aquelas águas era curado. O cego então enxergaria. Coitado do cego, era incapaz de enxergar o anjo que movia as águas. O paralítico, o primeiro que descesse, era curado. Coitado
coitado do paralítico, que ainda que a fábula fosse verdadeira e pudesse ver o anjo mover as águas, não tinha perna, não conseguia chegar até ali para receber o seu milagre. Coitado do leproso, que sequer tinha acesso àquele ambiente dentro da cidade. Coitada da mulher do fluxo de sangue, que sequer teria acesso àquele mesmo ambiente, visto tudo que ela tocava se tornava impuro. Mas quando Jesus adentrou aquele lugar, ficou ao lado daquele homem e disse para ele: Queres ficação? Queres ficação? 38 anos eu espero. Queres ficação? Não tem ninguém. Queres ficação? Toma a maca, fica de pé, levanta e anda. Nicodemos, ao saber dessas verdades, ele disse: certamente esse rabi é de Deus. Certamente esse rabi é o prometido. Certamente é o Messias de quem Moisés falou. Certamente ele é a salvação de Deus. E ele vai falar com Jesus à noite, vai se esgueirando. Ele não queria ser visto, não era bom no meio em que ele vivia ser visto ao lado de Jesus. Ele procura Jesus, eu imagino, lá no Monte das Oliveiras, onde Jesus costumava manter e montar acampamento. E ele vai na intimidade, na tranquilidade, naquela brisa que soprava entre as copas das árvores, entre a folhagem das árvores, em meio àquelas árvores que lá estavam, ali à sombra e ao aquecimento daquela fogueira, sentado ao lado de Jesus, ele conversava com Jesus. Que coisa maravilhosa é estar ao lado de Jesus. Que coisa gloriosa é entender que a salvação está em Jesus. Que coisa gloriosa é perceber que a resposta está em Jesus. Ele, apesar de toda a sua religião e toda a sua formação religiosa, toda a sua formação filosófica, toda a sua formação teológica, ele entende uma coisa: só Jesus pode salvar, só Jesus tem uma resposta para mim. Eu vou conversar com ele. E ele fica ao lado de Jesus e diz: mestre, professor, eu quero aprender de ti. Quando ele chama ele de mestre, fala, porque eu quero aprender. Mestre, sabemos que és de Deus, porque ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus olha para Nicodemos, Jesus sonda o coração, Jesus vê a sede que ele tem de Deus. A palavra de Deus declara: me buscareis e me encontrareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Eu me deixarei ser encontrado, eu me deixarei ser achado por vós. Quando essa busca for com toda a vossa alma, for com todo o vosso desejo de me encontrar, eu me deixarei encontrar por você. Nicodemos diz: sabemos que és de Deus. Jesus olha para ele e diz: em verdade, porque Jesus fala a verdade, escuta a verdade dessa manhã. Em verdade te digo, em verdade te declaro, que tu precisas nascer de novo. Que se não nascerdes de novo, não poderás entrar no reino de Deus. Eu sou a porta, mas tu precisas nascer de novo para entrar no reino de Deus. Eu sou o caminho, mas tu precisas nascer de novo para entrar no reino celestial, para adentrar o caminho que leva a Deus. Nicodemos já entende que toda a sua religião não podia salvá-lo, que o fato de ter memorizado 613 legislações não podia salvá-lo, que toda a sua prática religiosa não podia salvá-lo, que o sangue de touros, de bodes e de ovelhas oferecidos dia após dia no templo de Jerusalém não podia salvá-lo, que toda a sua prática e todo o seu esforço humano e religioso não podia salvá-lo, que todo o rigor com que ele procurava guardar as ordenanças da lei não podia salvá-lo. Em verdade, o apóstolo Paulo vai declarar: pela lei ninguém poderá ser salvo, porque a lei, ela aponta o pecado, a lei, ela mostra o pecado, e o salário do pecado é a morte. O apóstolo Paulo, ele declara acerca do pecado, acerca da natureza caída, quando ele diz: o bem que eu quero, eu não faço, e o mal
que eu não quero praticar, esse faço. Paulo mostra aqui o efeito da escravidão. O bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. O mal que eu não quero fazer, porque eu sei que é mal, é esse que eu estou fazendo. O mal que atinge a minha família, o mal que atinge a minha própria vida, é esse mal que eu estou praticando. É esse mal que eu estou cometendo. É este mal que eu estou trazendo contra mim, sabendo que é mal, mas eu não consigo me livrar do mal. Eu me recordo na universidade, diante de latas de cerveja, estavam ali os jovens bebendo, e havia ali um que era crente. Havia um ali que dizia: eu sou de Jesus. Havia um ali que tinha feito uma aliança com o céu. E os demais jovens, olhando para ele, porque não perdia a ocasião para tentar chacotar. E ele também não perdia a ocasião para falar de Jesus, aqueles que chacotavam. Oh, glória! Faz a obra de evangelista em tempo e fora de tempo, diz a palavra. Então os colegas mostram as latas de cerveja. E dizem para ele: olha para aqui, ó, está gelada, está fazendo calor. Veja o que é liberdade. Toma lata de cerveja e bota na boca e começa a beber. Ele diz: isso aqui é que é bom. Isso aqui é que é liberdade. Eu quero ver você agora também beber, mostrar que você é livre. Você diz que Jesus liberta. Prova pra gente que você é livre e bebe a cerveja. Está aqui gelada, a gente paga para você, pode beber. E pegam a lata de cerveja, abrem a lata de cerveja gelada, fazia calor. Aquele jovem crente pega a lata de cerveja na mão, olha para os colegas e diz assim: eu vou mostrar a vocês que eu sou livre. E eles já aguardavam vê-lo beber a cerveja. Eles já arregalavam os olhos dizendo: ele vai beber a cerveja. E aquele jovem pega aquela cerveja na mão e diz: eu vou mostrar a vocês o que é ser livre. E pega a cerveja gelada, no meio do calor, enquanto suava e o suor escorria-lhe pela face, pelo corpo. E pega a cerveja e vai vertendo todo o seu conteúdo no chão assim. Vai vertendo. E eles arregalam os olhos. E ele vai vertendo, até não ter mais nada. Se eu estou mostrando a vocês o que é a verdadeira liberdade. Eu sou livre para escolher não beber. Agora vocês, eu quero ver vocês escolher também não beber. Eu quero ver vocês escolher derramar a cerveja que ainda está nas latas que vocês estão bebendo e serem livres. Se Jesus os libertar, verdadeiramente sereis livres. O apóstolo Paulo vai declarar isso. O pecado escraviza, de modo que o mal que eu não quero, esse eu pratico porque não sou livre. E Paulo fala da natureza do homem caído, e ele informa isso também dizendo: quem me livrará? Ele faz uma pergunta, e é retórica: quem me livrará do corpo desta morte? Ele compara o pecado, a escravidão do pecado, a um cadáver que está amarrado a ele próprio. Pegaram o cadáver e amarraram nele. Isso era um castigo que havia no mundo antigo, quando alguém cometia um assassinato. O castigo para o assassino era pegar o cadáver daquele que ele matou, ser amarrado a ele, e ele não podia mais se livrar daquele cadáver. O cadáver, para onde ele fosse, ia com ele. Se ele sentasse, estava com ele. Se ele deitasse, estava com ele. Se ele comesse, estava com ele. O cadáver ia apodrecendo. O cadáver ia exalando putrefação, podridão. E aquilo que estava no cadáver agora começava a passar para o seu próprio corpo. A sua pele era atingida, a sua saúde era atingida, e ele vinha invariavelmente a morrer por conta da amarração que ele tinha com aquele cadáver. É isso que Paulo está dizendo: quem me livrará do corpo desta morte? Porque este pecado que está amarrado em mim, essa natureza caída, morta que está amarrada a mim, ela me levará invariavelmente à morte. Quem me livrará? Quem me dará esse escape? Jesus olha para Nicodemos e diz: tu precisas nascer de novo. E Nicodemos então tem uma ideia humana.
quando ele diz: poderia eu reencarnar? Ou seja, sendo velho, tornar-se um óvulo, nascer no ventre da minha mãe e nascer de novo. Essa ideia humana vem a Nicodemos. E Jesus vai ser muito claro na resposta quando ele diz: o que é nascido da carne é carne. Se você voltasse a nascer de novo, se a reencarnação pudesse acontecer, pecador você nasceria, porque o fruto não foge à natureza da árvore. Se é goiaba, não gera manga. Se é abacaxi, não gera tomate. Se é pecador, vai gerar pecador. O salmista diz isso: em pecado gerou-me a minha mãe. O profeta Isaías vai dizer: sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Tu precisas nascer de novo. Mas a palavra de novo que Jesus usa, e a tradução que vem do grego fala de novo, mas lá no original, na escrita do escritor sagrado, a palavra usada poderiam ser duas para de novo. Poderia ser palim, e palim é quando alguém faz uma cópia. Você pode, nos nossos dias, pegar um texto aí no WhatsApp, copiar, colar. O texto pode não ser teu. Você pode pegar o texto de alguém, copiar, colar. Isso é palim. Não é da tua autoria, mas você copia e cola e manda. Não foi você que escreveu, mas você copia e cola e envia. Isso é palim, é uma foto. Alguém mandou a foto, você copia e cola e envia. Isso é palim. Não é tua autoria. Mas a palavra usada lá não é palim, não é apenas copiar e colar. A palavra usada é anófen. Anófen. E anófen é a cópia feita pelo próprio autor. É chamar Leonardo da Vinci, levá-lo ao Museu do Louvre, lá em Paris. E ali em Paris, no Museu do Louvre, tirar a Mona Lisa de dentro daquela redoma de segurança onde está a Mona Lisa, levá-la agora para o estúdio e dizer a Leonardo da Vinci: se fosse possível, recupera você mesmo, Mona Lisa. Restaura você mesma, Mona Lisa. Os séculos se passaram sobre ela. Ela está se depreciando, está toda rachada. Ela tem camadas de sujeira sobre ela. Restaura a Mona Lisa. E Leonardo da Vinci, o que pintou a Mona Lisa, ele a restaurasse, ele tirasse toda a crosta de sujeira, toda a crosta que está sobre ela, ele tirasse todas as rachaduras, ele repintasse tudo, ele colocasse aquela pintura a óleo em toda a sua plenitude e em toda a sua beleza de volta no lugar e assinasse Leonardo da Vinci. Ela teria legitimidade, ela teria sido feita pelo próprio autor. O que Jesus está dizendo para Nicodemos é: você precisa nascer de novo, mas não é pela reencarnação, não é nascer da carne, porque o fruto da carne caída é carne caída. Você precisa nascer de novo, nascer do alto, nascer de cima, ser refeito, mas ser refeito pela mão de Deus. É o oleiro tomar o vaso quebrado, é o oleiro tomar o vaso rachado, colocar de novo nas rodas, colocar outra vez as suas mãos, recuperar a sua estrutura, recuperar a sua natureza e fazer de novo. Tirar a natureza caída, santificar, tirar os grilhões do pecado, os grilhões da cachaça, os grilhões do vício, os grilhões da droga, os grilhões da prostituição, do homossexualismo, do lesbianismo, de toda forma e sistema pecaminoso, tirar a corrupção, tirar tudo que não agrada a Deus, todas as trevas, e fazer nascer de cima, nascer do alto, nascer de Deus como se nunca tivesse caído. Nascer de novo. Tu precisas nascer de novo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça. Deus não queria que ninguém perecesse em Sodoma e Gomorra. Deus não queria que a mulher de Ló perecesse, mas ela escolheu ficar.
Deus quer salvar a você, tu e a tua casa. Porque antes de destruir Sodoma e Gomorra, foi perguntado a Ló: sai daqui, escolhe sair daqui. Tem alguém teu? Tem filho? Tem filha? Tem genro? Tem quem? Da tua casa. Sai com eles, fala para eles, vai ser tudo destruído. Sabe o planeta Terra, sabe a nossa geração, sabe o nosso tempo é semelhante aos dias de Sodoma e Gomorra. Nós vivemos um tempo em que a sociedade está tão corrompida, e a palavra aponta, Jesus falando, ele diz que esse mundo também será visitado pelo fogo da justiça de Deus. Mas eu vim aqui te dizer que há um escape para você, há uma porta de saída para você, há uma porta de salvação para você. Crer no Senhor Jesus Cristo nessa manhã e serás salvo tu e a tua casa. Escuta, esse humilde mensageiro que Deus está mandando à tua casa, assim como ele mandou mensageiro à casa de Ló, ele envia essa palavra para a tua família, ele envia essa palavra para a tua casa, te dizendo: escapa-te pela tua vida, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega nessa manhã a tua vida ao Senhor, faz com o Senhor essa aliança, escolhe deixar Sodoma, escolhe deixar Gomorra, escolhe deixar o pecado, escolhe deixar a prostituição, escolhe deixar a droga, escolhe deixar o vício, escolhe deixar o sexismo, escolhe deixa tudo que tem que deixar e vem para Jesus. Vem para Jesus, renuncia o pecado, vem para Jesus, renuncia o mundo, vem para Jesus, entrega o teu caminho ao Senhor. Se com a tua boca confessares: Jesus Cristo é o meu Senhor, Jesus Cristo é o meu Salvador, verdadeiramente serás salvo, serás salva. Toma, usa o teu livre-arbítrio agora e ser livre de verdade. Vem para Jesus, escreva nesse chat, eu vou orar com você agora. Escreva nesse chat: eu entrego a minha vida a Jesus, eu entrego a minha alma a Jesus, eu entrego o meu ser a Jesus, os meus ossos, as minhas células, o que eu tenho, o que eu sou, eu entrego tudo ao Senhor Jesus. Vem para Jesus agora, dá este passo. Toma esta posição, você que está afastado, vem para Jesus, retoma, volta ao caminho do Senhor, porque a trombeta vai tocar, a trombeta há de tocar, e a igreja vai subir ao encontro do noivo. Estaremos para sempre com o Senhor. Ele também quer resgatar a tua família, ele também quer resgatar a tua vida. Toma este passo, toma esta decisão, toma esta posição diante de Deus. Aqueles que foram anunciar a Ló a palavra não podiam pegá-lo pelo braço e forçá-lo a sair se ele não quisesse. Mas eu insisto com você, assim como aqueles mensageiros insistiram com Ló e com a sua casa, a ponto de a insistência foi tal que levaram até as portas da cidade. Eu insisto com você, eu te apresento a porta de saída, a porta é Jesus. Eu te aponto o caminho da salvação, o caminho é Jesus. Entra no caminho, passa pela porta, vem a Jesus nesta manhã. Escreve: eu entrego a minha vida ao Senhor. Escreve, toma esta posição, confesse Jesus Cristo nessa manhã como teu Senhor, como teu Salvador. Aquele que tiver, ele disse, a vida por preciosa vai perder a vida, mas aquele que não tiver a vida por preciosa, este salvará a sua vida. Escolhe Jesus, dá este passo. Ora comigo agora. Querido Deus, querido Pai, eu te louvo nessa manhã, Senhor, pelas tuas graças na nossa vida. Eu te louvo, Pai querido, pelas tuas muitas incontáveis misericórdias que não têm fim. Eu te louvo porque tu nos vistes caídos no pecado. Eu te louvo porque, Senhor, ainda que o nosso pecado fedesse, ainda que o nosso pecado tivesse um odor terrível de putrefação nas tuas narinas, ainda que o pecado nos cegasse, de modo que andávamos tateando como ovelha que não tem pastor em meio às trevas, conduzidos pelo adversário das nossas almas ao precipício, um abismo, chamando um abismo ainda mais profundo, tateando como cegos, sem poder salvar-nos a nós mesmos, impotentes diante da queda.
Oh glória. Ainda assim, Senhor, Tu nos amaste de tal maneira, de tal forma nos amaste, que nos enviastes o Teu Filho Jesus Cristo. E Ele veio, se esvaziou da sua glória, tomou a forma de homem, de servo. Aleluia. Oleia Candalash. E achado em forma de servo, de escravo, Ele humilhou-se ainda mais à morte, e na morte de cruz Ele entregou a sua vida. Ele pagou o preço. Olhando para Ele não havia beleza. Olhando para Ele alguém dizia: maltratado por Deus. Olhando para Ele alguém dizia: castigado por Deus. Mas no entanto, as suas dores, no entanto as suas pisaduras, no entanto as suas chagas, eram os nossos pecados. Era o preço que Ele pagava pelas nossas iniquidades. O castigo pelo qual Ele passava era para a nossa paz. Seba cantuluas tearia candeleias terequeia raioluas sileia miastuqueias tela candeleia. Cada dilaceração na sua pele era pela nossa saúde, daí pierrea, porque pelas pisaduras dele fomos curados, fomos sarados, pelo sangue dele fomos purificados, ó Senhor da glória. Pai amado, Pai santo, a tua palavra diz que se com a boca confessarmos os nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoardes os pecados e nos purificardes de toda e qualquer injustiça. Nessa hora, eu te peço, ó Deus eterno, recebe a vida de Anas Melo, que diz: eu entrego, ó Tarabacandelé, e todo aquele, Pai, que nessa hora confessa a Ti, Senhor, aos seus pecados e te pede perdão, e te recebe como Senhor, como Salvador da sua vida. Pai querido, perdoa os seus pecados, purifica de toda mancha do pecado. Pode ser vermelho como a escarlata, mas purifica no sangue vertido na cruz do Calvário, e mais alvo que a neve será. Deus fiel e verdadeiro.